Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer ao pastor da nossa igreja, ao nosso líder espiritual, o pastor Deirol de Andrade, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma leitura com os irmãos, vamos falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Quero fazer uma leitura no livro de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: E entrando no barco, passou para a outra banda, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Esse texto nos faz termos uma reflexão bastante importante. Qual a motivação que os amigos do paralítico trouxeram ele até Jesus Cristo? Isso nos faz entender que eles tinham fé. A Bíblia diz aqui no versículo 2, conforme eu li, que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os vossos pecados. Agora, o que é fé? A Bíblia diz em Hebreus 11, do 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Voltando ao texto, nós temos condições de ver que os amigos do paralítico, os companheiros do paralítico, trouxeram ele até Jesus Cristo, porque eles tinham fé que poderiam a qualquer momento receber o milagre. O paralítico, ele precisava naquele momento de uma cura, e ele precisava do apoio de alguns amigos para que ele fosse curado. Então os amigos levaram ele até Jesus Cristo e Jesus Cristo curou. Mas agora, ter fé não é achar que Deus vai fazer tudo o que nós temos vontade. Ter fé é crer que Deus vai fazer tudo o que nós precisamos e no momento que nós precisamos e no momento que Deus entender que pode fazer o melhor para nós. Então Deus se coloca a fazer de acordo com a vontade dEle. Agora, para nós crescermos a nossa fé, às vezes nós passamos dificuldades, temos problemas que nos deixam sem dormir e falamos com Deus e deixamos o problema na mão de Deus. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Deus vai fazer no tempo dele. E a pessoa às vezes esfria a fé, fica ansioso e ele quer fazer do jeito dele, ele quer colocar a colher onde ele não deveria colocar, ele quer modificar o rumo da história que Deus tem na vida dele, porque Deus sabe o que é melhor para ele, mas ele quer modificar a história porque ele entende que Deus está demorando para fazer o que ele tem vontade. Como nós podemos aumentar a nossa fé? Orando. A Bíblia diz em Mateus 6, o 5 e o 6 diz assim: Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, mas na verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai,
que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Em algumas versões dizem te recompensará publicamente. Então, se você tiver fé, falar com Deus, entrar no seu quarto, falar com Deus secretamente, Deus vai te honrar publicamente. Um grande escritor britânico, Leonard Ravenhill, ele diz que nenhum homem é maior do que a sua vida em oração. Logo, o homem, para se tornar referência espiritual, ele tem que estar em oração a cada momento. Todas as circunstâncias da vida, ele tem que estar em oração, pedindo para Deus e tendo fé que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. A pessoa que é negligente na oração é como se uma pessoa em fase terminal de saúde tivesse todos os seus aparelhos desligados. Automaticamente ele vai definhando espiritualmente até chegar à morte espiritual. Então o homem precisa de oração para poder ter fé. Temos um exemplo de fé. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, Noé temeu para a salvação da sua família, preparou uma arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele teve fé, fez uma arca, demorou 120 anos fazendo uma arca, construindo uma arca, foi chamado de doido. Se a pessoa não tiver fé, quem em sã consciência faria uma arca com 120 anos construindo uma arca? Mas ele tinha fé, ele sabia quem tinha falado com ele, por isso ele obedeceu e cumpriu a vontade de Deus. Ele teve toda a sua família salva e os animais que ele colocou dentro da arca, todo o restante da população pereceu. Ele teve fé. Então agora eu te faço um convite. Tenha fé, não importa qual a circunstância. Ora a Deus, fala com Deus. Como eu disse lá no começo, em Mateus 9, no versículo 3, os escribas blasfemaram contra Jesus, dizendo que ele estava blasfemando, que ele não era competente naquele momento para fazer aquela cura. Mas Jesus sabia quem ele era e ele mudou os dizeres e curou aquela pessoa. O que eu quero te fazer um convite: deixa Deus trabalhar na sua vida. Mateus 6, do 25 ao 34 diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homem de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou como nos havemos de vestir. Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial bem sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse texto deixa claro que Deus, ele vai dar de comer, vai dar de beber e vai dar de vestir. Mas primeiro você precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Te faço um convite.
Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixe que Deus administre os seus problemas. Não importa qual seja a sua dificuldade, em qual momento que você esteja na sua vida, você está vivo, você está aqui com saúde, porque Deus já cuidou de você durante esse período que nós passamos há poucos dias. Estamos passando ainda, mas se você está aqui, está me ouvindo, é porque Deus já cuidou de você. Tenha fé, saiba que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. E com certeza você vai ser abençoado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus irmãos, eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram ouvindo essa mensagem da Palavra de Deus e fazer um convite, porque você é uma pessoa especial para Deus, para que você venha congregar um dia conosco na nossa igreja, a Avenida Mateu Bey, número 263, em São Mateus. Também temos diversas congregações, porque a ADSM é uma igreja só. Então venha, procure uma ADSM, você vai conseguir encontrar na internet várias congregações da ADSM, a que esteja mais próximo da sua casa. Faça uma visita e com certeza Deus vai te abençoar.